Você que acompanhou os noticiários dos últimos dias, viu aquela grande explosão que aconteceu lá no Líbano. E acessando as redes sociais, chamou a minha atenção o ódio a Israel, que ainda está explícito. E eu pude verificar isso após a explosão lá no Líbano. E você que acompanhou o noticiário observou que mesmo Israel tendo demonstrado solidariedade ao Líbano, após a explosão, e se prontificou a enviar assistência, pondo seus hospitais à disposição dos feridos, a atitude de Israel não foi bem vista pelas autoridades libanesas. Eles são inimigos declarados. Não foi aceito, mesmo após um gesto inusitado, quando na capital israelense a sua prefeitura foi iluminada com as cores da bandeira nacional libanesa. Mesmo assim, eu pude perceber um sentimento de ódio contra Israel crescente. Oficialmente, a mídia não colocou a culpa em Israel, mas nos bastidores se observou uma tentativa de colocar a culpa daquela grande explosão no Líbano em Israel. Nós observamos que alguns externalizaram esse sentimento de ódio nas redes sociais. Eu pude acompanhar, por exemplo, uma pessoa escreveu: enquanto Israel existir, não haverá solução para nenhum problema da região. Um outro internauta escreveu dizendo: eu ainda acho que o que ocorreu em Beirute foi Israel. Tudo que acontece de ruim é culpa de Israel. E um outro ainda mais extremista escreveu: eu odeio o Estado de Israel com todas as minhas forças e espero viver para ver a sua destruição. Essas frases foram emitidas em forma de opinião pelos usuários da rede social Twitter. Também já circulam nas redes sociais vídeos, provavelmente manipulados, com um míssil atingindo o local lá da explosão. Eles criaram um vídeo e espalharam pelo mundo todo como se Israel tivesse atirado um míssil contra o lugar, gerando aquela explosão. Existe aí uma tentativa de elevar o clima de guerra, de mal-estar, o clima belicoso contra Israel. A gente observa que há um ódio latente que, segundo a palavra de Deus, será estimulado cada vez mais contra Israel, pois a Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Chegará um dia em que Deus fará de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. É o que está escrito em Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Esse sentimento de ódio contra Israel, que já existe atualmente, vai alcançar uma abrangência mundial, isso através da influência de espíritos demoníacos, e vai impulsionar as nações para a guerra do Armagedon, que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Haverá muita destruição. Jerusalém será sitiado, Israel será sitiado, mas no final o bem triunfará. Jesus derrotará o homem da perdição e os exércitos das nações, e reinará sobre o mundo todo, tendo Israel como capital. A Bíblia fala que o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Como é bom fazer parte do exército da Igreja do Senhor Jesus, que vencerá ao final todas as forças do mal para implantar um reino de paz e de harmonia em todo o mundo. Que você também possa fazer parte deste povo, sabendo que a palavra de Deus vai se cumprir. Até outra oportunidade,
Fica com Deus.